Olá! Vocês prepararam, então, se organizaram, porque sabem que tem muito mais conteúdo pela frente. Vamos voltar para cá, então, pessoal. Depois desse ligeiro intervalo, a gente vai, então, convidar o nosso próximo palestrante para continuar com a programação para vocês. Eu convido para a palestra agora das 14 horas, o André Sionek, que é engenheiro de dados na Gosto. Ele vai falar sobre ingerir dados de APIs usando Lambda Functions. É isso aí, pessoal. Ele está trabalhando para tornar a ingestão e o processamento de dados confiáveis e escaláveis em uma empresa onde as fontes de dados variam de softwares para gestão de cadeia de suprimentos, até uma arquitetura moderna de microserviços. É com essa propriedade toda que o André chega para poder falar um pouco mais para a gente sobre dados, APIs e tudo mais que está aí relacionado nesse grande universo que a gente está conversando nesse Data Universe. André, tudo bem contigo? Tudo bem, Paulo. Tudo Maravilha, ótimo. bem-vindo ao nosso evento. Valeu, obrigado. Maravilha. Estamos aqui também com o Ashison, que é o nosso tradutor em Libras e vai nos auxiliar aí para que a gente possa continuar com o nosso lema, né? Afinal de contas, IGTI, Educação em TI para Todos. André, contigo a palavra, viu? Um prazer enorme e uma ótima palestra aí para você, com certeza. Valeu, muito obrigado. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como ingerir dados de APIs usando Lambda Functions. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero fazer alguns disclaimers, né? Então, primeiro que eu vou fazer uma prática aqui ao vivo, então vai dar bug, vai ter coisa que não funcionar, mas geralmente essa é a melhor maneira de aprender assim, né? É errando e fazendo o negócio funcionar. Então, vai dar bug, vai dar errado, mas a gente vai resolver e esperamos que ao final aí desses 50 minutos, uma hora, a gente consiga colocar isso em prática funcionando. Ok, o que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai ver o que é a AWS Lambda, vamos ver um pouquinho do que é infraestrutura como código, especificamente AWS CDK, e aí a gente vai para a parte prática. Então, literalmente, a gente vai ter 3 slides e vamos para a prática. Vamos lá. Primeiro, quem que sou eu? Eu sou o André Sionek, eu sou engenheiro de dados, eu trabalho com engenharia de dados já fazem aí 3 a 4 anos. Eu saí de Curitiba, no Paraná, e moro e trabalho aqui em Londres, na Gusto. E o pessoal sempre me pergunta, não, eu não atuei em Se Beber Não Case, mas tem uma certa semelhança ali. E o cachorrinho que está na foto ali é o Belisco. Então, dada esta introdução, vamos começar a falar. Então, gente, pode parecer um slide chato, cheio de texto, mas eu prometo, são só 3, tá? Então, o que é a AWS Lambda? É um serviço de computação em nuvem que permite que você execute o código sem precisar se preocupar com o servidor. Qual que é a ideia? É você escrever o teu código e simplesmente fazer o deploy do código. Você não precisa se preocupar André, em... Opa! só para você compartilhar sua tela, que você esqueceu. Esqueci de compartilhar a tela. Nossa, gente. Putz, desculpa. Obrigado aí pela dica. Valeu. Nossa, ia ficar difícil, né? Fazer prática ainda sem compartilhar a tela. Beleza, tá. Então vocês não viram o cachorrinho e tá. E agora a piada do Se Beber Não Case faz sentido, né? Antes não estava fazendo sem a tela. Então, beleza. Deixa eu só achar o chat aqui para eu conseguir achar o que vocês estão falando também. Peraí. Beleza.
Então tá bom, agora tá corrigido. Então tá, engenheiro de dados, saí de Curitiba, estou morando na Londres, não atuei em Ciber Não Case, mas tem uma certa semelhança, podem ver ali pela foto, cachorrinho obelisco. E o que a gente vai ver? Nós vamos ver AWS Lambda, AWS CDK e vamos para a parte prática. Então, o Lambda é um serviço de computação em nuvem que permite que você faça o deploy de serviços sem precisar se preocupar com o servidor. Então, imagina o seguinte, você vai escrever teu código e vai só subir o teu código lá para a AWS. Você não precisa se preocupar qual que é o tamanho da instância, quanto de memória que eu preciso, quanto de CPU que tem que ter disponível, como que eu vou escalonar isso, se eu tiver muitos requests, etc. A Lambda ela vai cuidar de tudo isso por trás ali dos planos, ele vai cuidar de toda essa infraestrutura para você. E é um serviço serverless, né? Como você não precisa de servidor, serverless então é sem servidor. E você paga por uso. Então você não paga, por exemplo, se você tem um servidor tradicional, você vai pagar pela hora de uso, né? Ou pelos minutos de uso daquele servidor. E pelo tamanho da instância. Na Lambda, não, você paga por execução. Então, cada execução vai demorar um certo tempo, digamos que demorou 100 milissegundos, então você vai pagar por esses 100 milissegundos e você vai pagar pela quantidade de memória que foi alocada durante aqueles 100 milissegundos. Então, a Lambda é uma maneira muito prática de você fazer deploy de código e tirar aquele código da tua máquina, do teu computador e colocar ele para rodar num serviço na nuvem de forma mais confiável. E outra coisa que a gente vai ver é infraestrutura como código. Então, a gente vai juntar essas duas coisas e vai fazer o deploy disso lá na AWS. A infraestrutura como código, qual que é a ideia? É você pegar o teu código, então, eu quero fazer o deploy de uma Lambda. A Lambda em si, ela é uma parte, é um recurso de infraestrutura dentro da AWS. Então, quando você cria infraestrutura como código, você configura essa Lambda, ou você define as propriedades desse teu recurso como código. Você escreve código para suportar isso. E dessa maneira você tem vários benefícios, né? Então, quando você vai colocar as coisas em produção, você ter infraestrutura como código é essencial para você conseguir ganhar velocidade, conseguir replicar as coisas de uma maneira mais fácil, você ter mais consistência na configuração, ter padrões de nomes, ter menor chance de erro humano, você consegue revisar a alteração que outra pessoa está fazendo na tua infraestrutura através de um pull request, por exemplo, no GitHub. Então, tudo isso acaba aumentando aí a eficiência de desenvolvimento do software e você consegue fazer as coisas mais rapidamente. Tanto que aqui, em 50 minutos aí, tirando ainda o tempo dos slides, a gente vai partir do zero e a gente vai colocar uma Lambda dessas em produção funcionando, com infraestrutura como código. Perfeito. E aí, para fazer infraestrutura como código, o que a gente vai usar é uma ferramenta chamada AWS CDK. CDK é Cloud Development Kit, e ele é um framework para você provisionar os teus recursos usando uma linguagem da tua preferência. Então, tem, por exemplo, JavaScript, Python, TypeScript e acho que .NET são as linguagens suportadas. E a gente vai usar Python, né? Então, a maioria do pessoal que trabalha em dados hoje utiliza Python e é isso que a gente vai usar. E o que o CDK vai fazer para você, ele vai provisionar os recursos e vai gerenciar esses recursos lá na AWS para você. Perfeito. Agora, eu falei, eram 3 slides só, a gente vai para a vida real. Ok, deixa eu dizer qual que é o problema que a gente vai resolver antes. Então eu brinco um pouquinho de investir em Bitcoin, e tem uma API muito legal do mercado Bitcoin, que é uma API aberta. Então, se você entrar lá em mercadobitcoin.com.br/API-doc, você vai encontrar essa documentação da API. E qual que é a ideia? Existe uma API aqui chamada sumário diário, ou Day Summary. Vamos só achar ela. Trades, deixa eu procurar aqui. Day Summary. Aqui, ó. E essa API, o que ela faz? Ela retorna o resumo diário das negociações realizadas. Então, você vai ter, no resultado, a data, vai ter o valor de abertura, o valor de fechamento, menor valor, maior valor, qual que foi o volume transacionado, a quantidade da moeda negociada naquele dia, o número de negociações e o preço médio. Então, são informações bem interessantes. Se você até quiser, sei lá, criar um modelo de machine learning para fazer alguma coisa em cima desses dados, você pode usar essa API para te ajudar
a fazer algumas predições, por exemplo. Mas, enfim, a grande sacada aqui, o que a gente quer fazer? A gente quer entrar na API do mercado Bitcoin, pegar os dados, extrair eles e salvar para um data lake. Então, a gente quer salvar num S3, que é a camada de armazenamento lá na AWS. Então, a gente quer extrair daqui, vai usar uma Lambda Function para fazer essa extração e vai salvar dentro da AWS, dentro de um bucket. Essa é a ideia. Como que funciona a API? Você vai fazer um request para esse endereço e tem algumas variáveis que você pode passar aqui. Então, veja, ó, tem coin, que vai ser a moeda. Então, aqui no caso, ele está passando BTC para Bitcoin. Você tem ano, mês e dia. E aí você passa essas variáveis aqui e ele vai fazer a extração desse dado para você aqui do dia 20/6/2013 para a moeda Bitcoin. E o retorno, o resultado vai ser algo parecido com isso aqui. Então, um arquivo JSON. Ok. Em posse dessa informação, a gente pode começar a escrever o nosso código para fazer essa extração. Certo? O que a gente vai fazer? Eu vou criar um repositório, só que talvez antes até de criar um repositório, eu vou falar do CDK. Vamos lá. Então, o CDK, deixa eu puxar aqui. Então, aqui está o nosso problema da API, o que a gente quer fazer. E a gente tem o AWS CDK, que é uma das ferramentas que a gente vai usar para fazer o deploy. Então, se você procurar na documentação da AWS, você pode procurar no Google AWS CDK Getting Started ou alguma coisa assim, e você vai cair provavelmente nessa página aqui do Cloud Development Kit, Getting Started. Eu acho que essa página aqui não tem disponível em português, só vai ter em inglês. Essa página aqui não tem. Mas aqui ele vai ter as recomendações, né, de como que você começa a usar o AWS CDK e como que você instala o projeto, quais são as linguagens suportadas, etc. E ele tem as instruções de como que você cria o primeiro projeto. Então, pré-requisitos, o que você precisa instalar. Então, você vai precisar instalar o AWS CLI, que é a ferramenta de controle da AWS. Você vai precisar configurar a região, configurar a chave de acesso e instalar o AWS CDK dessa maneira aqui. Então, você vai rodar npm install -g AWS CDK, ele vai instalar o projeto para você. Após isso, ele diz aqui, ó, você pode fazer um CDK Bootstrap ou você pode fazer um CDK init, que deve estar em algum lugar aqui nessa documentação. Deixa eu ver, CDK init. Tá, não tem aqui, mas deve estar em algum lugar aqui dentro. O que a gente vai fazer? Eu estou com o CDK instalado já. Eu vou criar... acho que provavelmente esteja aqui, em Your First CDK App. Então, exatamente. Ó, ele cria um diretório novo, entra no diretório, em seguida roda CDK init app, define a linguagem que quer usar, aqui no caso Python. E depois ativa o ambiente virtual e instala os requisitos. Então, a gente vai fazer isso aqui para iniciar o nosso projeto. Então, vamos lá. Eu vou primeiro criar um diretório, então eu vou para o meu desktop e eu vou criar um diretório chamado Data Universe. Então, criei o diretório... mkdir Data Universe. Acho que esse aqui deve ser o diretório que eu criei. Antes eu vou criar Data Universe 2021. Ok. Agora eu vou entrar nesse diretório. Data Universe 2021. Ok, estou dentro do diretório. Agora eu vou rodar aqueles comandos exatamente como estava aqui na documentação. CDK init app language Python. E isso aqui ele vai executar algumas etapas dentro do projeto para mim. Então, ele vai criar um ambiente virtual, ele vai instalar os componentes necessários e vai criar os arquivos que a gente precisa para começar o nosso projeto. Então, inclusive, se eu der um ls aqui, você vai ver que ele criou um readme, cdk.json, requirements, etc. Ok, o que eu vou fazer agora, eu não quero ficar trabalhando em linha de comando. Então, eu vou abrir esse projeto aqui no PyCharm e a gente consegue continuar por lá. Então, deixa eu abrir aqui o PyCharm. Aqui está. Então, ó, nosso diretório Data Universe 2021. E essa é a estrutura do projeto que ele criou. Deixa eu explicar rapidamente o que a gente tem aqui. E aí a gente vai começar a implementação da API de fato. Então, source.bat, isso aqui é se você estiver usando Windows,
você pode chamar esse arquivo aqui para ativar o teu ambiente virtual. No meu caso aqui, como eu estou com o Mac, eu não preciso desse arquivo, eu vou até deletar ele. Então, deletei o arquivo. A setup.py, isso aqui, ele vai criar um pacote com tudo que estiver, cadê, ó, packages dir, com tudo que estiver dentro dessa pasta aqui, Data Universe 2021. Então, isso aqui é um requerimento do CDK, da maneira como ele funciona. Você precisa criar um pacote dessa maneira, e quando você roda o CDK init, esses arquivos aqui já vêm todos configurados para você. README, esse aqui é interessante, tem uma frase famosa, um meme do He-Man aí, né, que 6 horas debugando código podem te salvar 5 minutos lendo a documentação, né? Então, gente, leiam a documentação, entendam como que o projeto funciona sempre antes de usar, leiam o README, porque senão você vai gastar 6 horas tentando resolver um negócio que se você tivesse lido ali, você resolvia de cara. CDK.json, aqui são algumas configurações que você pode mudar, são algumas feature flags que você pode alterar a configuração, mas a gente geralmente deixa tudo como padrão. E agora sim, a gente tem aqui duas pastas. Uma pasta app.py e uma outra aqui, Data Universe com stack, Data Universe stack.py. O que a gente vai fazer? Dentro dessa pasta, eu já vou voltar nesses dois arquivos e explicar como que eles funcionam, mas aqui dentro a gente vai começar a definir nossa API. Então eu vou criar aqui um novo diretório e vou chamar ele de Lambda Function, por exemplo. Ok, e aqui dentro eu vou começar a definir a minha função. Então a gente vai começar do jeito mais simples, que é definindo o Lambda Handler. O que seria esse Lambda Handler? É a maneira como a AWS Lambda vai chamar a tua função. Então o Handler é aquele que vai gerenciar a chamada, vai gerenciar o evento. Então vamos criar um arquivo Python, eu vou chamar ele de Lambda Handler, por conveniência mesmo. Handler.py, acabou de criar o arquivo. E aqui dentro, o único requisito da AWS Lambda é que quando você cria uma Lambda, você precisa ter uma função chamada, deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui, você precisa ter uma função, o nome dessa função tanto faz, eu vou chamá-la de Handler, também por conveniência, mas a única requisito é que ela precisa receber dois argumentos. Ela precisa receber o argumento event e o argumento context. Então, esses são os dois argumentos obrigatórios. E aqui dentro, se você quiser fazer a função lambda mais simples do mundo, você pode fazer print hello world, por exemplo. E o que a gente vai fazer agora é o deploy dessa lambda aqui com hello world para a gente ver como que ele funciona. E depois a gente vai implementar, de fato, a conexão lá com o mercado Bitcoin. Ok. Primeira coisa, pode ver que o meu ambiente Python aqui não está configurado, mas eu já tenho um ambiente virtual definido. Então, aqui é só a configuração do PyCharm, eu posso apontar para um ambiente virtual que já existe. Então, vou aqui configurar o interpretador Python, ambiente virtual já existente, aqui, ó, é esse aqui, datauniverse.env, que já está aqui dentro criado, o CDK criou esse ambiente virtual para a gente. E agora, a minha lambda deve funcionar e o print é que ele não deve reclamar mais, porque ele vai estar com o Python instalado e tudo bonitinho. Funcionou, a gente pode testar isso aqui de um jeito bem, né, de um jeito bem tosco. Vamos fazer só aqui, eu vou passar os dois argumentos, eu vou passar aqui A e A, e se eu rodar ela, ele imprime Hello World para mim, certo? Agora, vamos para a parte de infraestrutura como código, depois a gente volta aqui na Lambda para implementar a conexão com o mercado Bitcoin. Certo, eu quero fazer o deploy dessa function, eu quero rodar o Hello World dentro da AWS. Como que a gente vai fazer isso? Agora sim a gente vai para aqueles dois arquivos extra que a gente tem aqui, app.py e Data Universe. Pode ver que tem um monte de comentário aqui com instruções. De volta, meme do He-Man, leia as instruções para você evitar gastar tempo debugando coisa que está escrita na documentação. Mas eu vou tirar aqui porque a gente especificamente não vai precisar. E tem uma coisa que eu esqueci de executar. Olha só, vamos voltar. Veja só, documentação. O que eu preciso rodar? Pip install requirements.txt. Então, vamos rodar isso aqui para ele reconhecer o AWS CDK.
Então, pip install -r, opa, peraí, pip install -r, requirements.txt. Isso aqui vai instalar as dependências. Pode ver que ele está instalando o WSDK para a gente. E aqui ele já vai passar a reconhecer o AWS CDK. Ok. Aqui dentro, o que está acontecendo? Para o AWS CDK funcionar, você precisa primeiro inicializar um app. Depois, essa palestra é bem curta, não tem tempo da gente entrar em todos os detalhes, mas se você gostou disso aqui e tiver interesse em usar, dá uma olhada depois na documentação, mas você inicializa um app e você inicializa um stack. Então pode ver que isso aqui, estou importando de Data Universe 2021 e o arquivo é Data Universe 2021 stack. De lá, a gente importa essa biblioteca aqui. Então, vamos entrar nesse arquivo. Essa é a classe que a gente está importando lá dentro. Ok. Então, voltando aqui, a gente inicializa o app, passa o stack com o app aqui como argumento. Esse aqui vai ser o nome do stack e a gente sintetiza o app. O que é sintetizar o app? Eu quero pegar esse código Python e transformar ele num código CloudFormation, que é um código que a AWS entende e consegue fazer o deploy. Certo. Agora, dentro do stack, a gente pode vir aqui e definir a nossa função lambda. Então, veja aqui, ele tem a instrução aqui, o código que define seu stack vai aqui. Primeiro lugar, o que é um stack? O stack é o conjunto de recursos que você faz o deploy lá na AWS, o conjunto de recursos que você quer gerenciar. Então, aqui dentro, o recurso que eu quero gerenciar é uma função lambda. Então, para fazer isso, eu vou primeiro importar o lambda, então AWS CDK.aws lambda. Eu posso fazer aqui assim, import isso aqui, eu vou chamar ele de lambda underscore. Não vou usar lambda só, porque lambda é um nome restrito dentro do Python, e aí vai dar problema. Pode ver que ele não reconheceu o AWS lambda, mas a gente pode instalar ele aqui em requirements.txt. AWS CDK.aws lambda, e eu vou especificar a versão aqui para a gente não ter problema de conflito. Então, essa aqui é uma versão que eu sei que está funcionando com a versão que eu tenho instalado do CDK. E agora eu vou rodar o pip install requirements de volta para ele instalar o lambda. Só deixa eu ver a versão aqui, que eu peguei a versão errada. 122. Certo. Está instalando a AWS Lambda para a gente. E agora vocês vão ver que legal que fica aqui, como que a gente consegue fazer o deploy de uma função Lambda. Então, vamos ver aqui. Certo, perfeito. Instalou. Só vou esperar o PyCharm reconhecer isso aqui. Ele geralmente demora um pouquinho. Aí o pessoal que usa VS Code já deve estar falando, no VS Code não é assim, no VS Code é bem melhor. Tá bom, eu sei, eu tenho preguiça de mudar do PyCharm mesmo, eu sei que o VS Code é melhor. Então, não vai instalar? Que deu ruim aqui. Vamos ver. Então, eu tenho preguiça, dá preguiça de mudar para o VS Code, mas eu sei que é melhor, já estou convencido de que é melhor, mas é o costume de usar uma ferramenta, você não quer mudar para outra. Enfim, agora, Lambda está importado, está instalado. Agora eu posso fazer lambda.function. Aqui dentro eu vou especificar aonde essa function vai ser criada. Ok, André, como que eu sei disso? Olha só, vem na documentação. Meme do He-Man de volta. 5 minutinhos na documentação vai te salvar um monte de tempo desenvolvendo e tentando debugar as coisas. Então, AWS CDK, o que eu fiz para achar isso aqui? Procurei no Google, AWS CDK Lambda. E ele me trouxe para essa página aqui. Aí, aqui eu cliquei em Python só, porque é a linguagem que eu estou interessado. E aqui ele tem exemplos de como você faz o deploy, etc. Mas olha só, tem alguns exemplos aqui, como que faz. Mas o que a gente está interessado é function. Então, eu vou procurar aqui, por AWS Lambda. Deixa eu voltar aqui em cima, na verdade. Aqui, AWS Lambda. Aqui eu vou procurar por function. Function está aqui.
E agora eu tenho toda a documentação de como que eu defino esse objeto. Então, ele precisa de um escopo, precisa de um ID, e tem mais algumas outras coisas aqui que ele pode receber. Mas nem todas essas são obrigatórias. Na verdade, a maioria delas são opcionais. Então, isso aqui é tudo configuração de como você seta a tua lambda. Certo. O que eu preciso definir? Eu preciso definir o escopo, esse eu sei que é obrigatório, e o escopo vai me dizer aonde que eu quero fazer o deploy dessa lambda. No caso, eu quero fazer o deploy nesse stack aqui, Data Universe 2021 stack. Então, isso aqui vai ser self, que é o stack onde eu estou fazendo o deploy. ID vai ser o nome desse objeto, então eu vou chamar aqui de mercado Bitcoin API. Certo? Mais algumas coisas que são obrigatórias. Eu defini qual que é o runtime, qual que é a linguagem que eu vou rodar essa lambda. Então, runtime, e aí eu vou usar Python 3.8 para essa lambda aqui. Então, lambda.runtime.python 3.8, definido. Posso definir um timeout. Então, eu quero que essa função dê um timeout depois de, não sei, 30 segundos. Pode ser? Então, a gente pode fazer cdk.duration.seconds, e aqui eu vou definir amount igual a 30. Então, vai dar um timeout dessa função com 30 segundos. O que mais que está faltando? Está faltando eu especificar onde que está o meu código. Meu código está aqui, ó, dentro da pasta Data Universe, dentro da pasta Lambda Function. Então, a gente vai fazer como? Eu vou especificar code, e olha só, está aqui, e aí eu tenho como especificar da onde que está vindo esse código. Então, vai ser lambda.code.fromAsset. André, você decorou tudo isso? Não, eu tenho uma cola aqui do lado que eu estou copiando. Ah, mas como que você descobriu tudo isso? Lendo a documentação, vendo os exemplos, buscando no Google, melhor jeito de aprender. Então, pode parecer que, putz, é um bicho de 7 cabeças, é complicado, é difícil, mas não, com o tempo você vai ganhando prática, você vai aprendendo, vai ficando mais fácil, mas no começo, a primeira vez que eu fui fazer isso aqui, eu devo ter demorado meio dia para escrever esse tantinho de código que eu escrevi aqui. Agora, como eu trabalho com isso todo dia, acaba ficando muito mais simples e muito mais fácil da gente fazer, e eu também tenho a cola aqui do lado, né? Então, você precisa ir pesquisando e aprendendo e ler bastante. Tá, então, code from asset, o que isso quer dizer? Que ele vai carregar o código de um diretório, e aí eu tenho que especificar qual diretório. No caso, vai ser Data Universe 2021, então vamos escrever aqui, Data Universe 2021, barra Lambda Function. Eu quero o código, tudo que está ali dentro de Lambda Function. Então ele vai copiar, no caso aqui só tem esse Lambda Handler, mas ele vai copiar o que está lá. E a última coisa que está faltando é o handler. Então eu tenho que especificar qual que é o arquivo e qual que é a função que eu quero executar. Então, nesse caso aqui, vamos voltar, vai ser handler, vai ser igual a lambda, isso aqui é uma string, peraí, vai ser igual a lambda handler, que é o nome do arquivo, ponto, nome da função, que eu chamei lá dentro de handler. Ok, isso aqui deve ser suficiente. Agora, como que a gente faz o deploy disso aqui? Tá, André, putz, até agora só está mostrando o código, mas não está mostrando nada da vida real, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro cdk synth, isso aqui ele vai gerar o código CloudFormation, que faz o deploy dessa lambda, e vai me mostrar todos os recursos que ele está criando, e ele me trouxe aqui o template que ele vai criar. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo descrever para vocês. Olha só. Então, ele vai criar um row, um IAM row para você. Então, veja que isso aqui eu não estou criando, eu não defini esse row. Ele criou para mim já por conta própria. Esse row vai ter acesso para executar a função lambda e ele vai ter mais alguma coisa que tenha uma política associada com ele, que é a política de execution row da lambda. Aí, estou criando a função de fato. Eu estou falando que o código vai estar dentro desse bucket. Ok, esse bucket, como que vai funcionar? Na hora que eu fizer o deploy, ele vai criar o bucket e vai subir tudo que tiver dentro dessa pasta, vai subir para aquele bucket. E então ele vai pegar o código de lá. Aí eu estou especificando qual que é o handler, qual que é o runtime, qual que é o timeout.
e pode ver que tem um depends on aqui. Então, ele vai falar, isso aqui só vai ocorrer o deploy depois que eu tiver o row funcionando. E tem um pouco de metadados, etc., que não é interessante para a gente agora. Certo, como que a gente faz o deploy agora? Eu vou primeiro especificar o meu perfil da AWS, que eu uso. Então, isso aqui vai ter as minhas credenciais para eu conseguir acessar a minha conta. Então, vou falar AWS Profile, o nome do meu perfil é André AWS. Certo? E agora eu posso, com esse perfil, eu posso fazer o deploy. Então, eu vou fazer o CDK, primeiro, Bootstrap. O que significa o Bootstrap? Quando eu faço o Bootstrap, ele vai copiar o código daqui e vai subir para um bucket no S3 para mim. Então, pode ver que ele acabou de fazer isso. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer é deploy, CDK deploy. E antes de eu apertar Enter aqui, deixa eu mostrar para vocês. Minha conta na AWS está em algum lugar aqui. Deixa eu só puxar ela para cá, para não ficar passando um monte de tela. Então, ó, eu tenho minha conta na AWS. Se eu vier em Lambda, eu não devo ter nada aqui dentro, porque é uma conta zerada que eu tenho. Então, pode ver, ó, eu tenho 0 funções. Agora eu vou apertar Deploy. E a gente vai esperar isso aqui rodar e vamos voltar lá para ver as funções. Então, ele está me perguntando se eu quero criar esse row com essa política. Eu vou falar que sim. E isto deve... Olha lá, Create in Progress. Então, ele está começando a criar a minha função. Lembra que essa aqui é uma função só que está fazendo um Hello World, né? Então, a gente vai ainda implementar o código aqui dentro para buscar os dados do mercado Bitcoin. Gente, se tiverem dúvidas aí, pode ir me perguntando por enquanto, que enquanto está fazendo deploy, eu vou respondendo. Ó, pergunta do Bruno. Um desenvolvedor back-end trilhando para o caminho de dados, Data Engineer, seria uma mudança radical? Quais as principais atribuições de um Data Engineer? Código e mão na massa fazem parte do dia a dia de um projeto? Vejo no mercado, Data Engineer TL, API, MLOps, Cloud, etc. Me surgiu essa dúvida. Bruno, eu vou te falar na real. Meu dia a dia é isso aqui, ó. Eu sou engenheiro de dados sênior aqui na Gusto, e meu dia a dia é escrever código e é fazer deploy. Então, eu acho que assim, se você já tem experiência como back-end, foca mais aí na parte de, como que eu falaria, de infraestrutura como código, que é a parte ali do CDK, CloudFormation, Terraform, e foca em serviços da AWS. Então, foca em Lambda, em MR, Glue, Redshift, é isso que vai te dar uma vantagem aí nessa área. E a pergunta ali do Igor, se dá para usar o CDK usando R. O CDK em si, não. É só Python, JavaScript, Python, Java, acho que não é JavaScript, é Python, Java, .NET e TypeScript. Então, você pode usar essas 4. Mas você pode sempre fazer um deploy de uma função usando R. Eu acho, se não me engano, tenho quase certeza que Lambda Function suporta R. Então, você constrói a tua infraestrutura em Python e você usa o R para fazer o deploy, o teu código mesmo que vai executar. Ó, pode ver que apareceu aqui uma função aqui dentro de Lambda. Então, fui na AWS, Lambda, Functions, a nossa função acabou de ser criada, ó, modificada 1 minuto atrás. E aqui dentro eu consigo ver a minha função, consigo ver o código, pode ver, ó, o meu código está aqui, o mesmo que a gente escreveu lá no projeto, e eu tenho como testar ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Actions, onde que vai para testar? Aqui, teste. E eu tenho como enviar um evento de teste para ela. Então, eu vou falar aqui, teste. Pode ser um evento qualquer, porque eu só estou fazendo um print Hello World, né? Então, fiz isso, ó, a função rodou com sucesso, e eu tenho como monitorar os logs. E dentro do log, esse Hello World deve aparecer lá para mim. Vamos ver, ó. Então, aqui a gente tem como monitorar, ver a taxa de sucesso, de execução, etc. E eu posso ver os logs no CloudWatch. Então, você veja que a Lambda é tudo integrado. Ó. O deploy já está feito, não precisa de servidor, consegui executá-la com sucesso.
está criando os logs para mim. Então, aqui tem o log e Hello World, apareceu aqui no log. Então, ele apareceu quando a função começou a ser executada, quando que ela terminou, deu um report aqui de quanto que gastou. Então, demorou 1,25 milissegundos e acho que tem o tanto de memória que usou, 51 megabytes. E fez o Hello World. Então, a Lambda, ela gerencia tudo isso para a gente. O que a gente quer fazer agora é alterar essa nossa função para transformar ela em algo útil para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro escrever uma maneira da gente se conectar lá no mercado Bitcoin. Então, eu vou escrever isso aqui como uma classe chamada Mercado Bitcoin API. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado API. E eu vou começar a copiar um pouco de código aqui, porque senão não vai dar tempo da gente terminar tudo. Então, estou importando datetime, estou importando requests, importando login, setando a configuração de login. E agora eu vou definir o nosso código. Então, primeira coisa, eu quero, dentro dessa classe, definir um método init, e eu quero receber aqui uma moeda, que eu vou passar aqui, e o base endpoint, que seria o endpoint base. Então, voltando na documentação aqui do mercado Bitcoin, você veja, ó, isso aqui é o meu base endpoint, até aqui, API. Tudo que está daqui para frente é variável. Então, eu quero definir isso aqui como meu base endpoint, a parte que não vai variar. Aí eu posso criar uma função chamada getEndpoint, que vai me retornar o valor de um endpoint. Então, ele vai pegar base endpoint, vai substituir aqui, vai substituir o valor da moeda que eu passei aqui. Então, no caso, se for Bitcoin, vai ser BTC. Day summary, e aí, que é o reporte que eu quero pegar. E aí eu vou ter ano, mês e dia passando aqui. E esse aqui vai vir a partir de uma data. E, finalmente, agora eu chamo o requests mesmo para pegar os dados. Então, uma outra função chamada getData. Então, ele primeiro pega o endpoint para mim, depois loga, que está pegando os dados desse endpoint, faz um request, faz um get, que é justamente o que a documentação do mercado Bitcoin diz que você tem que fazer, e pega o componente JSON dessa resposta. Então, ele vai pegar a resposta e vai transformar em JSON. Perfeito. Feito isso, agora a gente precisa implementar como que a gente vai escrever isso no S3. Então, agora eu recebi esses dados, essa resposta que vai chegar vai ser algo parecido com isso aqui, ó, um arquivo JSON dessa maneira. Agora eu preciso implementar como que eu vou pegar esse arquivo que está na memória, essa resposta, e vou salvar ela no S3. Então, para fazer isso, eu vou escrever um outro módulo aqui e vou chamar ele de writer, que é o cara que vai estar escrevendo. Então, writer, o escritor. E dentro do writer, eu vou definir como que eu vou escrever esses dados. Então, olha só. Eu vou fazer os imports aqui. Então, estou importando JSON, porque eu vou precisar transformar de dicionário para JSON. Datetime de volta. Estou importando o temp-file, porque eu quero criar um arquivo temporário antes de mandar para S3. Isso aqui é só para me ajudar com a tipagem e boto3, que a gente vai usar. E eu não instalei, então eu tenho que instalar pip install boto3, e eu preciso instalar o requests também, que a gente estava usando na outra, no outro arquivo. E daí ele não vai mais reclamar disso aqui. Então, boto3 está instalando. E de volta, eu vou iniciar uma classe aqui chamada S3Writer. E aqui dentro eu vou definir o inicializador. Estou recebendo uma moeda aqui de volta, então aqui, por exemplo, a BTC, para ser Bitcoin. Estou iniciando um arquivo temporário. Estou definindo qual que vai ser a minha chave no S3, aonde dentro do S3 que eu vou salvar isso aqui. Então, vai ser um bucket, eu tenho que ir definindo o bucket. E daí, dentro desse bucket, vai ser mercado Bitcoin, day summary, coin igual moeda. Então, aqui, coin igual BTC, por exemplo, particionando isso já do jeito certo. Extract date, que seria a data de extração, ele vai colocar a data. E depois o nome do arquivo vai ser um datetime.json. E inicializo, lá no boto3, inicializo o client do S3 para eu conseguir interagir com o S3.
E deixa eu instalar o requests enquanto isso. Ok. Agora, 3 métodos que eu preciso aqui. A gente poderia até fazer de uma maneira mais simples, mas esses 3 métodos vão funcionar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha só. Eu tenho 2 métodos aqui de apoio para mim. Primeiro, write to file. Isso aqui vai pegar os dados, vai transformar em JSON, vai adicionar uma quebradinha no final e vai apendar nesse arquivo temporário aqui. Então, no arquivo temporário que a gente criou. Feito isso, eu consigo ir no S3 e colocar um objeto lá. E aí eu vou apontar para o meu arquivo temporário, é o objeto que eu quero subir, e aqui eu vou dar o nome do bucket. E esse nome do bucket aqui a gente vai mudar ele, porque a gente precisa criar um bucket do nosso Data Lake. E a chave, que é o nome do arquivo, né? Então o nome do arquivo vai ser esse aqui, mercado Bitcoin, /daysummary, tarará. Perfeito. Vamos agora, então, o que está faltando aqui é o bucket. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um bucket para o nosso Data Lake. Volto lá no stack, um bucket é um recurso, assim como uma Lambda Function. Então, eu posso vir aqui e importar, ó, from AWS CDK, import AWS S3. E eu acho que eu vou precisar instalar isso aqui também, que eu não sei se ele vem pronto. Não, ele já vem instalado, como S3. Beleza. Certo, então aqui eu vou fazer o seguinte, s3.bucket, já apareceu ali para mim, escopo de volta vai ser self, que é o stack onde eu estou criando, ID vai ser igual ao nome desse objeto, então eu vou falar aqui Data Lake, Data Universe. Universe, certo? E agora eu posso definir o nome do bucket. Então, ó, bucket name igual, e aí eu vou chamar a Data Lake Raw, Data Universe 2021. Espero que ninguém tenha usado esse nome ainda. Eu acho que ninguém deve ter usado. E aqui eu vou chamar isso aqui de bucket. Certo. Então tá certo, o meu bucket está criado. Agora eu tenho o nome do bucket aqui que eu posso utilizar dentro da minha função. Então esse aqui é o bucket onde eu quero subir os dados. Perfeito. O que falta a gente fazer é adaptar agora o handler para o handler chamar as coisas na ordem certa. Então, 2 coisas que eu vou fazer. Eu vou pegar ele uma moeda fixa e uma data fixa. Então, deixa eu importar aqui datetime. Deixa eu fazer aqui import datetime, só que eu quero. Então, eu estou definindo a moeda Bitcoin. Datetime, eu estou pegando a data de hoje. Aí, eu vou definir a API. Então, a API vai ser igual a mercado Bitcoin API, que a gente pode pegar daqui. Deixa eu pegar o nome. E dentro de mercado Bitcoin API, eu preciso definir a moeda. Então, aqui vai ser coin igual a coin. Perfeito. Feito isso, eu vou pegar os dados. Então, eu vou chamar aqui de data igual a API.getData, que foi aquele método que a gente implementou para pegar os dados. Então, dentro da API, eu tenho o método getData que vai me retornar a resposta. Então, getData, e aqui eu posso passar a data. Então, ele requer uma data. Então, vai ser date igual... Deixa eu só ver se está correto isso aqui. Ele precisa de um date aqui para o getEndpoint. Então, eu preciso passar um date, e esse date vai ser igual à data de hoje. Então, a data que a gente definiu ali em cima. Certo? Peguei os dados. Agora eu quero escrever no S3. Então, eu vou inicializar o writer. Então, o writer vai vir aqui, S3 writer, lambda handler, certo? E aqui também, coin igual a coin. Deixa eu importar isso aqui. E agora, finalmente, vou escrever writer.write. E agora a gente passa os dados para ele. Certo, minha função
deve estar finalizada. Agora, se a gente só fizer CDK Bootstrap e CDK Deploy, ele deve atualizar aquela função lá na AWS com esse código que a gente acabou de escrever. Tem uma coisa que a gente precisa fazer, que a AWS, Boto3 vai estar instalado e vai estar disponível dentro da AWS por padrão. Então, cadê? O Boto3 vai estar disponível, porque é uma ferramenta da própria AWS. Agora, requests não estará disponível. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso instalar o pacote requests dentro aqui dessa pasta Lambda Function. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer pip install, porque aí ele vai compactar, ele vai mandar esse código do requests para dentro da minha Lambda também. E aí ele vai ficar disponível para usar. Se você não fizer isso, ele vai dar erro de o módulo requests não foi encontrado. Pip install menos pip install requests. E aí eu vou definir o target. E aqui no caso o target vai ser Data Universe 2021, a Lambda Function. E vou rodar isso aqui. Você vai ver que ele vai criar um monte de arquivo aqui dentro. Vamos ver se eu não estou mentindo. Aí, ó, criou. Então, tudo isso aqui é o que precisa para a biblioteca requests funcionar. Então, instalei aqui dentro da mesma pasta. Agora eu posso sim fazer CDK Bootstrap. Ele vai pegar tudo que está dentro de Lambda Function e vai mandar para a AWS. Mandou. E agora eu posso fazer CDK Deploy. E aqui vão acontecer algumas coisas. Primeiro, ele vai criar um bucket para mim. Então, a gente vai até ver aqui nos logs aqui, ele vai começar a criar um bucket, que foi o bucket que a gente definiu aqui no stack. E ele vai, então, atualizar a função lambda após isso. A pergunta do Bruno ali é se a biblioteca não tem como instalar na AWS, teria que importar junto com o código. Então, tem uma outra maneira de fazer isso, Bruno, que é você criar uma layer na Lambda. E aí você consegue instalar todas as suas bibliotecas na layer e depois disso você importa essa layer dentro da Lambda. A gente não fez aqui por uma questão de tempo e praticidade. Então, gente, está acabando aqui já. Mais uns 2 minutinhos aqui, a gente consegue ver essa Lambda, feito o deploy dela e ela funcionando, tá? E tem mais uma outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode agendar essa Lambda também. Então, mas eu não vou fazer isso agora, eu vou só mostrar o código para vocês de como que a gente agendaria a Lambda. Então, se a gente quisesse agendar a Lambda, a gente colocaria alguma coisa assim, ó. Eu coloco um event rule, deixa eu só fazer os imports aqui. Então, a gente vai colocar um event rule, eu vou falar que eu quero criar uma regra de agendamento e eu quero rodar isso aqui a cada minuto. Isso aqui, no caso, é um cron job a cada minuto. E aí, depois, você adiciona um target para essa função, que no caso aqui tem que ser a lambda function, que eu tenho que atribuir aqui. Então, dessa maneira aqui, eu adicionando esse código que eu adicionei agora, essas linhas aqui, eu estou agendando essa função para rodar uma vez por minuto. Certo? Para a gente encerrar, vamos voltar na AWS e vamos ver aqui. Então, olha só. A lambda function, se eu der um atualizar, e ver aqui, ela deve estar com o meu código aqui dentro agora. Tá, peraí, eu estou em monitoring, deixa eu ver aqui em code. Olha só, nosso código está aqui, ó, handler, tudo bonitinho, ó, subiu para cá. Então, lambda handler, writer, está tudo aqui. Agora eu posso rodar um teste. Essa aqui não está agendada, mas eu posso rodar um teste para a gente ver se ela vai ingerir os dados de fato. Então, eu vou disparar um evento de teste qualquer aqui para a gente validar. E falhou. Vamos ver por que falhou. Não foi possível importar Lambda Handler, não encontrou o módulo Lambda Function. Tá, provavelmente eu passei algum nome errado aqui na hora de fazer o import.
Cadê? Lambda handler.handler. Não, isso aqui estava correto. Deixa eu só ver se é um erro simples isso aqui. Se não for, no mode lambda function. Tarará, tarará. Eu acho que é daqui. Esses importes aqui que deu ruim. Deixa eu ver, porque ele tem que chamar de... Aqui tem que ser só API, e aqui só writer. Foi os importes que deu errado. Enfim, gente, vamos abrir para as perguntas e para a enquete. E, enquanto isso, eu vou deixar ele fazer um outro deploy aqui, e se der um tempinho aí, a gente mostra ela funcionando. Então, a gente teve 2 perguntas lá, né? Vocês devem estar aparecendo para vocês aí já. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos então para a enquete. Primeiro, agradecer ao André aí pela exposição, pela palestra, né? Que já foi, inclusive, interagindo, foi bastante interativa, já foi aproveitando as perguntas aí dos nossos participantes para já fazer uma interação bacana. Então, a gente tem agora a enquete, né? Que acabou aí de ser rodada, né? Já podemos ir para o resultado? Vamos lá, muita gente já respondeu, vamos lá. André, olha só, a primeira pergunta que foi colocada é: você já utilizou ou já ouviu falar sobre AWS Lambda? A maioria aí, 65% ainda não. Ainda não. O que você pode comentar para a gente sobre isso? Acho que é uma das ferramentas mais úteis assim no dia a dia de um engenheiro de dados, até de um cientista de dados, sabe? Porque ela facilita muito a tua vida, porque é muito fácil de fazer o deploy, você só se preocupa com o código, não se preocupa com o servidor, e é fácil de utilizar. E vocês viram aqui em 40 minutos, 50 minutos, a gente conseguiu fazer o deploy disso aqui e colocar ela em produção, né? Deu um bugzinho, porque a gente fez ao vivo, mas enfim, a gente conseguiu construir ela do zero. Beleza, maravilha. Vamos para a segunda aí. O que são funções Lambda? A maioria respondeu aí que funções definíveis específicas do AWS Lambda. O que você nos diz aí dessa resposta? Então, existe Lambda Functions em Python também, que são funções anônimas, que não precisa definir. Então, o nome, o pessoal até se confunde, pode gerar confusão, porque Lambda Functions em Python é uma coisa, AWS Lambda é outra. Então, funções Lambda na AWS são funções definíveis lá na AWS que você não precisa se preocupar com o servidor. Então, você só se preocupa em fazer o deploy do código. Então, existe uma certa confusão, o nome não é o mais amigável possível, mas existe essa diferença de Lambda em Python e Lambda na AWS. Beleza, beleza. Se a gente Olha aí, tiver muita gente dando os parabéns, né? Luiz Fernando, excelente palestra. O Elton até colocou: poxa, a gente espera mais um pouco para ver funcionando. É isso aí, né? É o famoso quem sabe faz ao vivo, né, André? A gente tentou aí, enfim, né? É a parte normal de uma programação, enfim, e os erros vão acontecendo, a gente vai corrigindo e vai funcionando aí à medida que a gente vai corrigindo. Isso é normal da operação, né, André? Então, até tentei de volta aqui, falhou, e agora falhou por uma questão de acesso, porque eu não tenho, a minha função não tem acesso para escrever no S3. Mas você pode ver que está quase lá. Mais 5 minutinhos a gente terminaria ela. Tranquilo. Olha aí, Clauberci, parabéns, André, me ajudou muito a entender na prática. Então, esse foi um ponto muito interessante da sua exposição, né? Porque teve aí o conteúdo de forma prática, né? Então, as pessoas puderam entender aí realmente a prática, né? Como atuar com algo tão específico, né? Então, vamos lá. Exatamente. Às vezes a gente fica só na teoria, né? É muito difícil a gente sair da teoria e começar a colocar a coisa em prática, fazer acontecer, né? Beleza, beleza. Bom, vou pedir para você, André, por favor, deixar seu contato aí para a gente, né? Se possível, as pessoas com certeza vão entrar em contato contigo para mais dúvidas, para mais interações,
né? O André aí parabenizando, agradecendo pelo conteúdo, que não é um tema recorrente, então a gente faz aqui no GTI questão de trazer sempre novidades, né? E com certeza o seu tema está incluído nesse nosso leque de novidades para esse Data Universe dessa semana, né? E todo mundo parabenizando bastante. A gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade, o seu tempo e principalmente todo o conteúdo que você passou aqui para a gente nessa tarde de segunda-feira. Beleza, André? Tá bom. Eu que agradeço o convite. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, nós vamos aí para aquele ligeiro intervalo, nosso tradicional intervalo. É rapidinho, é 1 minutinho aí para você se preparar, para você se organizar para a próxima sessão. Que, na verdade, pessoal, aqui eu estou sabendo a produção, já estou acostumado aqui, enfim, com a programação, mas o pessoal da produção está falando o seguinte, que a nossa próxima sessão vai ser às 18 horas, é isso mesmo, às 18 horas. Então, o nosso começo da tarde vai ficando aqui por agora, nós vamos finalizando, e às 18 horas nós vamos ter aquela live sobre mercado de trabalho, sobre carreira, sobre diversas informações para você que quer aprofundar o seu conhecimento aqui no GTI. E na parte da noite, temos excelentes palestrantes, com muita surpresa e muita novidade preparada para vocês. André, mais uma vez, muito obrigado, uma excelente semana para todos, e aguardamos todos vocês na parte da noite. Até mais! Valeu, até mais.